Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez as crianças podem sair, subir para sua salinha lá. Sem bagunça, sem correria, devagarzinho, para não machucar. Quem é que vai ficar com eles lá hoje? Tem gente? Aleluia. Léo vai estar trazendo a palavra. Quantos trouxeram seu projeto? Amém. Tem que trazer, irmão. Amém? Amém? Tem que trazer. Isso expressa sua fé. Léo. Vamos orar e abençoar a vida do Léo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, derrama a tua graça, teu poder, tua unção, tua proteção, teu livramento. Cubra com teus anjos, cubra com teu sangue. Pai, o Senhor traga a palavra de autoridade sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai. Libere a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor aos irmãos, amém? Colossenses capítulo 3. Versículo 1 até o versículo 11. Não é o que o pastor leu, mas é semelhante ao que o pastor leu na abertura. Fala a mesma coisa com palavras, as mesmas coisas com palavras diferentes. Colossenses capítulo 3, versículo, joia? Versículo 1 até o versículo 11. Vamos lendo aí enquanto você acha. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Amém. Assim como o pastor estava lendo aqui no início, muitas vezes nós acabamos nos desviando do foco, ou da estrada, ou do caminho, ou da jornada, ou daquilo que talvez interprete melhor no seu vocabulário. Na verdade, muitas vezes nós desviamos-nos da presença do Senhor, seja por palavras, seja por atitude, seja por simples atos que nós cometemos no nosso dia a dia. Alguns dias atrás, aí, eu estive pescando mais o Juliano e outro amigo nosso, e eu tive uma discussão com o Juliano. Né? Nós discutimos lá mesmo. Né? Foi legal, não foi, Juliano? Nós discutimos. Agora, o interessante de tudo é que
nós erramos ali, tanto eu como ele. Mas a gente está pronto para ir para a próxima, tá, Juliano? Se discutir lá, a gente supera também, não supera? São essas coisas. E acontece na nossa vida, não acontece no nosso dia a dia. Eu e o Juliano, eu tenho a mania de usar exemplo, né? Assim é ruim, né? Eu sei que o Juliano não vai ficar chateado comigo, né? Mas acontece. E muitas coisas nos desviam do nosso foco. Nessa campanha da família, quantas vezes você se desviou do seu foco? Quantas vezes você teve o seu pensamento, né? Os seus objetivos mudados, saíram fora do foco, saíram fora do seu objetivo, daquilo que você sonhava, daquilo que você desejava. A palavra de Deus aqui em Colossenses, ela fala algo muito especial às nossas vidas. Os seus desejos não são simplesmente seus para o seu prazer. Você sabia disso? Os seus objetivos não são simplesmente objetivos seus para o seu prazer. Você sabia disso? Você sabia que os seus sonhos não são simplesmente sonhos para o seu prazer? A palavra de Deus fala aqui que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Cristo, as coisas de Deus para a nossa vida. Muitas vezes você ouviu a palavra assim, alguém falando assim para você: busque aquilo que seja do agrado de Deus. Aí todo mundo fala, então tá bom. Se eu perguntar a você se o seu pedido é do agrado de Deus, quase ninguém vai saber se é ou se não é. É muito difícil. Deus, eu quero um carro. É do seu agrado ou não é? Quase ninguém tem a certeza disso. Não é? Aí a gente fica naquela dúvida. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que isso é da vontade de Deus? Será que o meu pedido Deus vai atender? Será que isso realmente Deus vai abençoar? O que acontece? Nós esquecemos de um detalhe muito simples, singelo, que passa despercebido na nossa vida, que se chama Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo hoje, ele mora em algum lugar. Você sabe onde é que é a morada do Espírito Santo? Alguém aqui sabe onde é a morada do Espírito Santo? Em quem? Em nós. Ora, se você... Alguém aqui mora sozinho, sem ninguém em casa? Não, né? Quase todo mundo tem parente aí em casa, né? Imagina você passar 30 dias ou 31 dias, como foi esse mês passado, sem falar com essa pessoa e sem essa pessoa falar com você dentro da sua casa. Olha que terrível, você já pensou? Se minha mulher passa 3 horas sem falar comigo, eu já fico chateado, o que foi que aconteceu, não é? Agora imagina você passar 31 dias na sua casa, com todas essas pessoas que moram lá, e nem você falar com ela e nem ela falar com você. É terrível, não é? Que coisa mais constrangedora. Agora, se a gente não consegue ficar sem falar com essa pessoa que mora lá na sua casa junto com você, e quanto mais o Espírito Santo que mora dentro de você, é diferente. Não é uma pessoa que está do seu lado, mas ela está em você. Ela está morando em você. E muitas vezes nós passamos desapercebido no seguinte: será que é do agrado ou da vontade de Deus? Pergunta para quem? Pergunta para Ele que está dentro de você. Ele vai falar com você, Ele vai te dirigir. Senhor, eu quero um carro, eu quero um Vectra. É da sua vontade? Senhor, me dá a direção. Deus vai falar com você. Ele fala com você. Agora, não se assuste, meu irmão. Tem gente que acha que Deus não fala com você. Vai falar com o profeta, vai falar com o pastor. Fala também, claro. Mas Deus, Ele vai falar com você. Às vezes, seu sonho está aí no seu projeto, seu objetivo está no seu projeto. Mas você não tem a certeza se é Deus que está na direção ou no controle. Pergunte a Ele. E Ele vai responder a sua vida. Seja de uma maneira mesmo falada a você, seja através de um milagre, seja através até mesmo de outra pessoa, não importa. Mas Deus, Ele vai trazer a direção na sua vida. Amém? Ele não deixa ninguém confundido. O problema é que muitas vezes nós não escutamos aquilo que Deus quer falar às nossas vidas. Tem uma palavra de motivação que diz assim, que havia um navio muito grande, muito caro, e havia algumas máquinas para fazer esse navio funcionar também de preço elevado, igualmente o navio. Acontece que uma dessas máquinas, ela deu um defeito, e o navio não podia funcionar sem essa máquina.
Então, o proprietário chamou um mecânico lá, a pessoa responsável, né, de consertar essa máquina, e ele foi lá. E por 2 dias, ele fuçou, mexeu, olhou, 2 dias inteiros. E ele não conseguiu encontrar o defeito daquela máquina. Então ele falou, você precisa chamar uma pessoa mais experiente do que eu, chama uma pessoa assim. E ele chamou, e aquela pessoa passou um dia inteirinho, e mexeu, olhou e fez nada, não encontrou o defeito. E ele falou bem assim, precisamos chamar alguém do fabricante da máquina. Então ele falou, não, então, pois bem, vou chamar alguém da fabricante da máquina. E essa pessoa chegou lá. E aí ele chegou, olhou para aquela máquina, olhou pela direita, olhou pela esquerda, subiu mais alto lá, olhou de cima para baixo, deitou no chão, olhou de baixo para cima, e olhou de um lado, e olhou do outro, e deu umas 3 voltas na máquina, e olhou novamente por cima, olhou novamente por baixo, deitou de lado aqui para ver por aqui, deitou de lado para ver do outro lado. 30 minutos olhando aquela máquina, ele levantou e disse, alguém tem um martelo para me emprestar? Aí o cara falou, eu tenho um martelo, está aqui. E ele me empresta aqui. E ele chegou na máquina lá, num lugar específico, e deu uma martelada na máquina. Pá! E falou para o comandante, pode acionar a máquina que ela está funcionando. Quando o comandante chegou, que apertou o botão, a máquina funcionando normalmente. Perfeitamente. Só que aí nós teríamos aí umas 500 lições a tirar para as nossas vidas. Mas a história continua. E aí o que aconteceu? O comandante, o proprietário do navio, falou, vamos acertar aqui as nossas dívidas então, pagar a diária de vocês. Aquele que trabalhou 2 dias inteiros, falou, qual é o seu preço? O meu serviço é R$2.000, trabalhei 2 dias, né, R$2.000 aí o meu serviço. Não, tudo bem. Virou para o outro, e o seu? Não, eu trabalhei 1 dia, é R$1.000, meu dia de serviço, né? Não, então tá bom. E você, que é da fabricante lá? Não, o meu serviço foi R$10.000. E ele estranhou, né? Ele falou, não, R$10.000, o outro trabalhou 2 dias, foi 2.000, o outro trabalhou 1, foi 1.000. O outro trabalhou 30 minutos, é 10.000. Não, eu vou pagar, tudo bem aí. Eu vou te pagar, mas eu quero que você me diga por que você cobra mais caro do que os outros 2 que trabalharam aqui. Sendo que um trabalhou 2 dias, o outro trabalhou 1 dia e você 30 minutos só. Ele falou, não, eu vou te explicar. A minha mão de obra custa apenas R$500. Agora, o conhecimento que eu adquiri para dar martelada no lugar certo custa R$9.500. R$9.500. A mão de obra é baratinha. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tudo aquilo que Deus traz na sua vida é aprendizagem. Tudo aquilo que Deus traz na sua vida é conhecimento. E não é simplesmente o trabalho e a força que te leva à conquista, mas é o poder e a graça de Deus na sua vida que abre as portas na sua vida. Amém? Deus, ele não te deixa confundido e enganado. Aquele homem, quando ele olhou por baixo da máquina ali, talvez muitas vezes seja você. Talvez você tenha um terreno, talvez você tenha um projeto, e muitas vezes você gostaria que aquele terreno, aquele projeto, fosse igual a uma mansão. Só que muitas vezes você está olhando de cima e não consegue enxergar. Começa a olhar de baixo. Deus, ele não te dá porcaria, Deus só te dá o melhor. Talvez hoje você olha por cima e não vê nada. Meu irmão, abaixa um pouquinho e olha por baixo. Começa a olhar da fundação e da construção, vai surgir um palácio. Começa a olhar por baixo. Talvez o que você tem olhado é lá na frente. Vou fazer uma dívida de 60 meses. Meu irmão, começa a olhar para o primeiro mês da sua vida. Talvez você não dá conta de alcançar aquilo que você precisa hoje, você não vai alcançar daqui 60 meses. Abaixa um pouquinho, olha e deixa a graça de Deus inundar a sua vida, amém? Esse era o meu último mês de trabalho no meu atual emprego. Gostaram? Meu último mês de trabalho no meu atual emprego? Boa, né? As mentes rápidas aí, né? Era o meu último mês de serviço, né? Já havia sido uma pessoa demitida, eu era o próximo, e depois seria outro próximo, seriam 3 pessoas demitidas. E esse já era o meu último mês, né? Era um mês anterior, me segurou mais um mês, e esse era o meu último mês de serviço, agora dia 31 dessa semana. E falou, você pode procurar outro serviço, está liberado aí para procurar outro serviço.
teve alguns cortes de gasto, né? Um período ruim, né? As empresas aí não lucraram muito. Para onde você andasse aí, toda a notícia era, não, as coisas não estão muito boas, né? E aí, consegui aí fazer algumas entrevistas, o Eder foi comigo em uma lá, o rapaz me chamou, fez uma boa oferta, um bom salário, um bom plano de carreira, me chamou lá, Leonardo, vamos fechar. E eu falei, aguardem só um minutinho, deixa eu orar aqui um pouco. Fiz outra entrevista, o rapaz me ligou também, falou assim, Leonardo, vamos fechar. É você pode trazer seu ajudante, eu ficho os dois. Eu falei, guarda aí só um minutinho. Falei até com o Juliano, vou, não vou, o que eu faço? Vamos orar. E aí consegui, por último, no dia em que seria o dia decisivo, um emprego em Braslândia, ganhando praticamente o que eu ganho e ainda melhor um pouquinho, né, do que eu ganho. E eu falei, é o meu sonho, em Braslândia. Falei, vou orar. Quando eu cheguei no meu patrão, falei, patrão, fui convidado aí para fichar minha carteira em um outro serviço. Ele, não, Leonardo, eu já ia falar com você. Né, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Eu não quero ficar sem você. A outra pessoa que eu ia deixar, ela é mais capacitada do que você, mas eu não posso ficar sem você. Então eu vou demitir aquela outra pessoa e eu quero que você fique comigo. Vamos fazer um novo acordo de trabalho? Eu falei, vamos então. Fizemos um novo acordo e eu estou com uma semana de fichado novamente. Fichado não, que ainda vou fichar, né? Estou com uma semana aí de emprego novo, né? Meu irmão, se eu tivesse desesperado, antecipado e buscasse só aos meus próprios olhos, eu não teria aproveitado essa oportunidade. E muitas vezes nós queremos ver o palácio e esquecemos da fundação. Quando chegamos lá em cima, o castelo de areia se desmorona. Precisamos de uma base sólida, precisamos de uma base firme. E onde começamos isso? Buscando do alto aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Amém? Não é buscando aquilo que nós queremos, não é buscando aquilo que nós simplesmente desejamos. Nós precisamos buscar aquilo que agrada, aquilo que satisfaz a Deus nas nossas vidas. Não é que você vai ser infeliz, muito pelo contrário, será uma felicidade dupla, porque você será feliz e Deus vai participar da sua felicidade com você. Amém? Porque Deus quer te ver de vitória em vitória, não é de derrota, irmão. Fracasso todo mundo tem. Fracasso nos leva a aprender a confiarmos em Deus. Você sabia que de vez em quando a gente chuta uma pedra que dói? Esses dias eu estava com o meu dedo terrível. Né? Chutei lá, doeu. Isso nos ensina a quê? Não chutar mais aquela pedra. Não é? Vamos desviar dela da próxima vez, não é assim? A gente não vai permanecer no mesmo erro, não é? Então Deus nos ensina, nos capacita a sermos vencedores e vitoriosos. Amém? Aí, ó, que coisa, né? Minhas palavras estão rapidinho. Vamos ficar de pé. Fica de pé nesse momento. Eu ia contar o meu testemunho do meu novo emprego, né? E aí depois eu pensei, e agora? Não vou ter um novo emprego para contar. Eu falei, tem, mas fichei novamente, né? Fiz um novo contrato, meu novo emprego. Mesmo que seja no mesmo local. Não é, Lília? Meu novo emprego. Eu, falando com os meus companheiros de trabalho, né? Essa semana eu tenho que mostrar serviço, que é a minha primeira semana de trabalho. E eles ficavam rindo assim de mim, né? E aí meu salário esse mês, agora que vem, em nome de Jesus, está restaurado, estará completo lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Permanecer firme na adversidade, permanecer firme nas dificuldades, permanecer firme mesmo, não é? Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho, né? Quem estiver nele não andará em trevas. Quem andar nele, de maneira nenhuma ele vai te deixar confundido. Não é? E talvez hoje o que você precisa é que ele venha trazer a luz sobre a sua vida, sobre o seu projeto. Talvez nesse final de campanha o que você precisa é ouvir a doce, suave e agradável voz do Espírito Santo dizendo que você é bem-aventurado, que você é bem-sucedido, que você é vitorioso, que a sua vitória está garantida, que a sua vitória é certa. Talvez o inimigo tenha falado que a sua família não vai dar em nada. Eu tenho na minha família algumas pessoas alcoólatras, não tenho vergonha de falar, porque eu também era um. Quem me conhece, sabe, sabia,
me conhecia, porque não me conhece mais. Que eu sou uma nova criatura, né? E muitas pessoas falavam mal da minha família, e eu acreditava, não vai dar em nada, né? Não vai ser ninguém, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus está quebrado toda maldição lançada contra a minha família e contra a sua família também. Não é álcool, não é droga, não é vício, não é jogo, nada vai separar essa pessoa do amor de Deus, nada vai separar a sua família de ser abençoado pelo Senhor. Se tantas pessoas oraram e toda a sua família foi abençoada, a sua família não é diferente de nenhuma delas. Tem muita gente que acha que foi escolhido do ventre da sua mãe, é só um. Eu quero dizer para você que Deus te escolheu do ventre da sua mãe, te separou e te deu um nome que só Ele te chama por esse nome de maneira abençoada, porque Ele te conhece antes da fundação da terra. E quando Ele chama pelo seu nome, Ele te chama para abençoar. Você não conhece ninguém na Bíblia em que Jesus chamou o nome dele e ele não saiu diferente. Jesus abençoou. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Ele foram abençoadas. E a sua família também vai ser abençoada nessa noite. Amém? Por que ela vai ser abençoada? Porque o ontem é passado. Você precisa de uma bênção nova para hoje. E Deus, Ele quer abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém? E a sua família também. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que muitos aqui nessa noite talvez não tenham fé. Eu tive a oportunidade de chegar em alguns pés de mostarda. Quem mora em chácara e às vezes já teve a oportunidade. E eu brinquei lá, né? Passei a mão lá, arranquei aquele monte achando que havia um monte de caroço na minha mão. E não tinha caroço no negócio. Você amassar tudo lá, vira tudo pó, quase não dá em nada. E eu, meu Deus, mas como é que vai ter uma fé desse tamanho? Não dá para nada. Você pega aquele trem, esmagalha assim, é só pó. É que não dá para ver nada ali. Você bota no meio da mão ali, dá para ver. Mas faz assim, acabou. Não é nada, quase nada. E eu brincava lá na chácara, lá, eu não pode ser, gente, uma coisa dessa. Não, será que não errou, não? Tamanho de um negócio desse que desaparece assim, não, tá certo. Se você tiver fé do tamanho de um grão daquele de mostarda, tudo pode acontecer na sua vida. O milagre de Deus pode acontecer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você nesse momento. Você sabe por que a bênção de Deus às vezes não acontece na nossa vida? É porque nós não temos coragem de dizer a Deus: Senhor, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você tem coragem de falar? Fala para Deus nesse momento, fala: Deus, em nome de Jesus, eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Fala para Deus nesse momento aí. Toma posse desse milagre na sua vida, que é ter a fé na sua vida. Fé é um dom, meu irmão. E dom é dado gratuitamente àquele que pede. Então peça a Deus nesse momento: Senhor, me dê fé do tamanho de um grão de mostarda. E declara: eu tenho fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte: erga-te, lança-te no mar. E ele vai erguer e vai lançar no mar. E as portas do Senhor vão abrir sobre a sua vida. Amém? Busque as coisas do alto. E nesse momento, Deus quer trazer uma fé renovada e restaurada na sua vida, para que você possa tomar posse de todas as bênçãos que serão liberadas sobre a sua vida nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero clamar a Ti, Pai, Senhor, de acordo com a Tua palavra que o Senhor lançou sobre as nossas vidas. Pai, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, o milagre aconteceria na nossa vida. Pai, eu sei que nessa noite, pessoas aqui estão contrariadas, pessoas aqui estão, meu Deus amado, Deus, necessitando, meu Deus, de uma palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, libera, Senhor, o Teu Espírito Santo neste lugar, para trazer uma palavra, meu Deus, de cura e de restauração sobre esta vida. Pai, para trazer, Senhor amado, fé sobre esse coração que está necessitando nesse momento.
Meu Deus, eu sei que a adversidade, ela parece maior do que as nossas forças. Eu sei que tem pessoas aqui cansadas, eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus amado, que já está, meu Deus amado, cansada de lutar, cansada de pedir, cansada de trazer o projeto. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Deus, nesta noite, que estão cansadas, meu Deus, de repetir a mesma oração. Meu Deus, mas eu quero te pedir neste momento, Senhor, responde, meu Deus, a esta vida. Senhor, libera uma palavra do céu sobre ela agora. Pai, traga, Senhor amado, uma palavra de vida sobre ela. Meu Deus, sobre o seu projeto, sobre o seu sonho, sobre os seus alvos. Senhor, e acima de tudo, confirma sobre ela agora a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, e que o milagre do Senhor possa vir acontecendo sobre esta vida agora, livrando do álcool, livrando das drogas, livrando, meu Deus amado, de toda maldição. Visita este homem, visita esta mulher, visita esse rapaz, visita, Senhor, este adolescente, visita, Senhor, esse esposo, visita esta esposa, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra, meu Deus, toda corrente, quebra, meu Deus amado, toda seta, todo laço, toda obra, meu Deus, do inimigo sobre esta vida. Pai, libera sobre ela neste momento, pela fé, a libertação e a cura. Meu Deus, e que os anjos do Senhor neste momento sejam, Senhor, guarda sobre esta vida. Sejam, meu Deus amado, neste momento, proteção sobre esta vida, para que ela possa ter do encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo milagre que o Senhor realizou nesta família agora, em nome de Jesus. Amém e amém.